Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Você que tem a sua Bíblia, por favor, ache nela carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, por favor. Quando você for ler a sua Bíblia, eu preciso agradecer a Deus. Quero tributar a Jesus toda a honra, toda a glória, agradecer ao meu Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, agradecer também a Deus pela vida do meu pastor José Francisco, que Deus abençoe o Senhor, agradecer a Deus pela vida da liderança da nossa cidade, como Maurinai, Carlos. Muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe vocês, meu querido irmão, que sempre está aí debaixo da potente mão de Deus nos conduzindo. Eu agradeço a Deus pela vida dele e o meu primo irmão Ronaldo também por estar conosco. Queridos, quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler versículo de número 20. Por favor, versículo de número 20 diz o texto: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Que você pode sentar dando glória a Deus. Queridos, eu hoje irei me deter apenas na palavra do Senhor. No dia 21 a 22. Eu preciso da atenção dos irmãos para uma exposição bíblica, irmão Gessé. Deus abençoe, Senhor. Amém. Para uma exposição bíblica, iniciando no versículo 1 para entender o texto que lemos. Queridos, para uma introdução clara, a carta do apóstolo Paulo para a igreja aos Filipenses, ela tem um objetivo claro, um propósito nítido ao ler. Como as demais cartas que o apóstolo Paulo escrevia, esta também tem um propósito. E eu preciso muito de sua atenção, porque a minha garganta está muito ruim, mas vai dar certo em nome de Jesus. Ela tem um propósito como as demais cartas, e eu preciso usar alguns exemplos para você entender. A carta aos Romanos é dirigida, é escrita para uma igreja que vivia se culpando. E o apóstolo Paulo escreve a carta para eles entenderem que já são justificados pelo Senhor. A carta, as duas cartas a Timóteo, ele escreve com o propósito de lembrar Timóteo de conservar vivo o dom de Deus. A carta a Filemão, ele escreve com o propósito de Filemão receber o Onésimo e não o maltratar. E a carta aos Filipenses, ela também tem um propósito. E o propósito é cuidar do semblante dos irmãos, fazer com que os irmãos vivam contentes. A palavra, uma das palavras mais citadas na carta à igreja de Filipos é regozijai-vos. É uma preocupação do apóstolo Paulo com o semblante dos irmãos, com o jeito de viver dos irmãos. Mas quem é esta igreja? Esta igreja é plantada depois de um grande sofrimento que o apóstolo Paulo passou. Filipos era
do Senhor. Gostaria que você entendesse a carta aos Filipenses, todas as vezes que leio, eu me constranjo. Ela é uma carta escrita com o objetivo de mostrar para nós, preste atenção nisso, que eu, você, nós, não temos motivos de viver uma vida abatida. Glória a Deus. Como assim, irmão Wellington? O primeiro versículo nos fala isso. O apóstolo Paulo escreveu essa carta em um estado crítico. O apóstolo Paulo escreveu pedindo para que os irmãos se alegrassem enquanto ele sangrava. Como é que eu viverei uma vida triste se o maior mal que eu enfrento é uma gripe? Aí eu observo que o apóstolo Paulo ele está sofrendo, mas está convidando os irmãos a se o versículo 1 diz: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Preste atenção. E é segurança para vós. Observe que o apóstolo Paulo notou que por muitas vezes ele estava falando essa expressão regozijar. Os irmãos poderiam ler isso muito e começar a se incomodar. Uma coisa só. Aí Paulo diz: não me aborreço de escrever as mesmas coisas. Isso é segurança para nós. Como assim, Noel? Irmão, preste atenção nisso. Viver uma vida abatida, andar por aí triste, de forma derrotada, é perigoso para a nossa fé. Andarmos de uma forma como se fôssemos pessoas sem dono, andar de forma como se o nosso Deus não nos amasse. Isso é dar motivo para acusarem, para baterem na nossa fé. O apóstolo Paulo tem esse cuidado, é uma preocupação que ele revela no capítulo 3, irmão. Regozijai-vos no Senhor. Eu não me aborreço de escrever isso, é segurança para nós. Eu me detenho aqui. Por que é segurança? Porque quando as pessoas olharem para nós e observar que nós vivemos uma vida derrotada, isso vai dar acesso a eles a começar a nos presentear com pratos que talvez suprirá as nossas necessidades. Como assim você está vivendo uma vida triste? Como assim você está vivendo uma vida derrotada? Eu sei que pode te ajudar. Não precisa me oferecer nada, porque eu já tenho o Senhor Jesus Cristo na minha vida. Não é necessário me presentear com nada. Fica essa visão, por favor. Em nenhum momento nessa mensagem eu estou dizendo que nós não vamos chorar. Em nenhum momento nessa mensagem eu não estou dizendo que nós não vamos sofrer. O que eu estou dizendo é que nós não podemos viver constantemente tristes. Glória a Deus. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Agora me prove se existe dia ruim para Deus. Me prove se existe um dia mau para Deus. Não é porque existe não. Então se não existe, a alegria do Senhor é a nossa força. Constantemente. Você não tem motivos para parar. Você não tem motivos para desanimar. O Senhor é a tua força. Esse é o primeiro cuidado de Paulo no capítulo 3. E o segundo cuidado está no versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Preste atenção. A palavra guardar aqui traz o sentido de se preservar, se proteger. E por que se proteger da circuncisão? E por que se proteger dos cães? E por que se proteger dos maus obreiros? A palavra cães é
as vossas pérolas. Não deitei aos porcos as coisas santas. Preste atenção. Jesus estava se referindo aos fariseus. Quem são os cães? Pessoas que parecem ser, mas na verdade não são. Pessoas que se vestem bem, mas por dentro estão podres. Pessoas que aparentemente acreditam, mas na verdade duvidam. Os fariseus eram assim, irmão. Ninguém se vestia melhor que o fariseu. Ninguém andava mais bonito que o fariseu. Ninguém conversava melhor que os fariseus. Mas os fariseus não criam no que nós cremos. Eu vou mais fundo e conversar. Os fariseus já leram Isaías 53. Eles já leram a profecia que o Messias viria. Os fariseus já tinham lido que o Messias, pelas suas pisaduras, iria nos sarar. Mas quando o Messias chegou, os fariseus não acreditavam no Messias. O que é isso? É viver de aparência. É dizer que é quando na verdade não é. O apóstolo Paulo está dizendo: guardai desses cães que enganam a noiva do cordeiro, dizendo que é quando na verdade não é, dizendo que faz quando na verdade não faz. A segunda vez que esse termo cães aparece, que me vem à memória desse momento, em Apocalipse 22, de fora ficarão os cães. Eu sinto graça para pregar. De fora ficarão os obreiros. O apóstolo Paulo está nos convidando a nos preservar desse tipo de gente. Está nos convidando a nos preservar desse tipo de pessoas. Mas agora vem a parte crucial: guardai-vos da circuncisão. E aqui eu te convido a ir comigo fundo. Por que se proteger da circuncisão? Se a circuncisão não é abominável aos olhos do Senhor. Por que, pastora Eva, se proteger da circuncisão? Se a circuncisão era um ato de pacto com Deus. Por que não podemos mais praticar a circuncisão? Por que nós temos que sair dela, abandonar ela, nos proteger dela? Se a circuncisão é um ato de mostrar que você é separado, se a circuncisão é um ato de mostrar que você é diferente. Acontece que Gálatas 6 diz que os irmãos estavam tentando imputar nos outros o ato de circuncidar. Para quê? Para se livrarem das perseguições por amor de Deus. Quando o apóstolo Paulo ouviu que as pessoas estavam sendo marcadas para se livrar das perseguições, ele disse: ninguém me impede mais. Se é para se livrar das perseguições por causa do Evangelho, ninguém me impede mais com esse assunto, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Observe, a circuncisão, eu não preciso falar disso, porque a gente tem gente que não sabe o que é. A circuncisão é mostrar que você tem pacto, aliança, conserto com Deus por causa do sangue. O sangue derramado revelava que você tinha pacto com Deus. Mas o apóstolo Paulo não se protegeu. Porque tudo aquilo que veio para tirar de nós o peso do chamado deve ser lançado fora. Tudo aquilo que veio para nos tirar do sofrimento que nos está proposto por amor a Cristo deve ser abandonado. Eu vou explicar isso. As pessoas estavam fazendo esse ato para chegarem com a espada e dizer: tu é cristão? São circuncidados. Quem fosse circuncidado não morria por amor a
nós não precisamos mais da circuncisão. E ai daquele que trazer de volta os costumes judaicos. Ai daquele que trazer de volta para os nossos dias os costumes judaizantes. Porque no momento que nós trazemos de volta os costumes judaizantes, nós estamos tirando os méritos da cruz de Cristo. Parece que 3 pessoas entenderam, vou repetir. Quando nós trazemos as práticas judaizantes do Antigo Testamento de volta para dentro dos nossos cultos, nós estamos tirando os méritos do sofrimento de Jesus. E como era o culto judaizante, eu falo agora. Irmão Wagner, no culto judeu, no culto judaizante, tinha um negócio chamado Arca da Aliança. Sem a Arca da Aliança não tem culto. A Arca da Aliança representa conceito. Dentro do culto judaizante tem um negócio chamado pão da preposição. Se não tiver ele, não tem culto. Dentro do culto judaizante tem um negócio chamado véu. Dentro do culto judaizante tem a circuncisão. Dentro do culto judaizante tem um negócio chamado candelabro. Se não tiver ele, não tem culto. Aí eu pergunto trazer de volta. Olha para minha vida agora, eu falo rasgado para você entender. Nós não precisamos mais dos costumes judaicos. Nós não precisamos mais de arca da aliança para adorar. O Espírito Santo já mora dentro de nós. Alguém entendeu? Eu vou repetir de novo. Nós não precisamos mais de arca da aliança para fazer o nosso culto, porque o Espírito Santo já desceu e habita dentro da igreja. Nós não precisamos mais do pão da preposição, porque Jesus Cristo afirmou ser o pão da vida. Nós não precisamos mais do candelabro, porque Ele mesmo afirmou ser a luz do mundo. Nós também não precisamos mais do véu. Sabe por quê? Porque está escrito no véu rasgou de cima a baixo dando acesso para entrar. Vamos ficar de volta os costumes que Jesus acabou. Vamos ficar de volta. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ficar de volta os costumes que Jesus Cristo já passou a borracha. Irmão, olha comigo, quando a circuncisão, o sangue de Jesus já desceu. Marcou minha vida, tua vida, nossa vida, já somos marcados pelo sangue do Cordeiro e não precisamos mais de costumes judaicos para mostrar que somos separados. Mas eu porém, não é todos que são separados. A separação somos nós. Agora, que servimos a Deus em Espírito. E por que tem essa observação aqui? Porque tem gente servindo dentro, mas não faz parte de nós. Não é em Espírito. Eles confiam na carne, diz o texto, e nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Entenda, jovem, você é marcado. Entenda, irmão, você é marcado. E não é pela circuncisão, tá? É pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Por que nós não confiamos na carne? Porque como é que eu confio naquilo que tem que ser tratado de Cristo? E quando Paulo se refere a não confiar na carne, ele está falando de tudo aquilo que é orgulho. Ele está falando de tudo aquilo que quer causar separação entre Deus e o homem. Romanos
Adrilândia. Se algum outro cuida que pode, quanto mais eu. Paulo está falando que tem autoridade para decidir se faz ou não. Se outro cuida que pode, quanto mais eu. E eu nem vou falar que eu sou poliglota, nem vou falar do grego, nem do latim. Eu vou falar aquilo que o professor falou, que todo mundo tem o desejo de pregar aqui. Aí Paulo diz: quanto mais eu, que tenho na minha vida tudo aquilo que um jovem judeu deseja. Por que, Paulo? Circuncidado da rotina, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Tudo isso é o que um jovem judeu almeja ter. Oh, glória! Isso aqui são conquistas que um judeu almeja. Paulo tinha. Ele está falando do que tem, que dá autoridade a ele a decidir se confia na carne ou não. Quando ele estava conversando com o Filemão na carta, ele disse: Filemão, eu tenho autoridade para te ordenar no que tu deve fazer, mas eu apelo do amor. Mas, todavia, contudo, entretanto, o que para mim era ganho, considerei tudo perda por Cristo Jesus. Glória a Deus. Acontece que a gente fica feliz com algumas conquistas, sabe? E aí, quando a gente conquista, a gente começa a colocar elas acima. Entenda isso. Você não foi circuncidado no oitavo dia. Você não tem os méritos que o cara tinha. E o que ele tinha, ele considerou bem. Olha lá, aí, Paulo começa a concluir. O apóstolo Paulo fala no versículo 7 que ele considerou perda por amor a Cristo. Ele reputou tudo perda, o que era ganho para ele. Ele considerou perda pelo Senhor Jesus. Olha para mim agora. Considere tudo perda por amor a Cristo. E não é porque eu ganho com isso. O versículo número 8 diz: e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento. Olha só isso, excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Nenhum mérito humano, nenhuma conquista humana, nem nada desse mundo se compara com a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo pega tudo que conquistou e diz: nada se compara com o conhecimento de Jesus Cristo. Estudando essa palavra, o Senhor fala no meu coração, fala com os jovens. Considerar tudo perda. Porque a gente canta, né? Tudo é perda, se não tem. Mas às vezes não entende. Porque nem tudo está sendo considerado perda. Aí o argumento é: irmão, mas fulano não considera. Ciclano não faz. Por que eu devo considerar? Eu fui falar com meu amigo e ele disse que quer viver a vida. E eu? Você não é ele. Você não é tudo. E não é mais como é que eu considero perda. Se as pessoas ao meu redor não consideram, deixa eu falar isso da parte de Deus para você. Para de olhar para os
fulano de tal. Pare de olhar para as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Preste atenção em você. Se eles não oram, ore você. Se eles não buscam, busque você. Se eles não pregam, não fala de Jesus, fala de você. Se eles não almejam o céu, almeje você. Se eles não vão separados, seja preparado. Você, se eles não querem alcançar a promessa, alcance. Essa noite eu convido Deus a considerar tudo perda pela excelência do Senhor Jesus. Abandone aquilo que te tira do céu. Abra mão, renuncie e se apegue ao conhecimento de Jesus. Oh glória! Oh glória! Eu estou falando de um caso, eu nem ia falar isso, mas metade da igreja perdoou, outros não. Eu estou lendo um texto que quem escreveu estudou o melhor a região. Eu estou falando de um texto que quem escreveu se comunicava com os reis, sabia falar com os teólogos, sabia falar com os filósofos. E quando ele falava com os filósofos, ele provava que Jesus era Cristo. Preste atenção, irmão. Mas o cara, na primeira carta aos Coríntios, não precisa projetar, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, ele diz: eu sei falar com sublimidade de palavras, mas quando chega no público, eu apelo para Jesus Cristo e esse crucificado. Deus um dia bateu em mim, porque eu chegava para pregar e começava a querer mostrar o que eu tinha aprendido, sabe? Queria mostrar o que eu sabia dentro das Escrituras. Aí eu não precisa disso. E se tu quiser tirar prova, abre o texto, várias vezes. Aquele a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nenhuma corrupção viu. Quando Paulo terminou de pregar essa mensagem, os judeus saíram de bico erguido, mas os gentios chegaram para ele e disseram: sabe o seguinte, pregue para nós de novo a mesma mensagem. Que mensagem? Jesus Cristo e esse crucificado. Glória a Deus. Mas não é quantos metros eu alcancei até aqui. Eu não estou mandando você abandonar tudo. O que eu estou dizendo é para você abrir mão daquilo que te afasta do céu. O que eu estou dizendo, jovem, é para você deixar aquilo que te tira da comunhão com o Senhor. Quem ainda lembra do texto que lemos no início? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu concluo agora. O apóstolo Paulo trouxe alguns conselhos nesse capítulo para os irmãos. O primeiro é: estejais alegres com o Senhor. O segundo foi: guardai-vos da circuncisão. O terceiro foi: considere tudo perda. Mas eu sei que você é curioso. Eu também sou. E eu perguntaria a Paulo: por que considerar perda? Logo para mim, Paulo, versículo 20. Por que considerar perda? Porque eu tenho que abrir mão daquilo que me tira da comunhão com o Senhor. Aí Paulo diz: você precisa considerar como perda aqui, porque a sociedade está nos céus. Vou de novo, dou uma segunda chance. Você precisa considerar como perda aqui, porque a sociedade está nos céus.
Senhor, não vou repetir de novo. Você precisa considerar tudo perda aqui. Você precisa renunciar aqui. Você precisa abrir mão aqui. Por que não? Porque a nossa cidade está nos céus. Eu sou de Roma. Oh, glória. Ele passou por Jerusalém. E você não encontra ele batendo no peito e dizer: eu sou de Jerusalém. Ele foi também, aleluia, em Filipos. Ele pregou lá. Ele pregou em Tessalônica. Ele pregou em Bereia. Ele pregou na Frígia. Ele pregou na Galácia. Mas em nenhum momento você encontra ele dizer: eu sou deste lugar. Não, não é. E ele nasceu aonde? Ele nasceu em Tarso. Mas ele também não diz que a cidade dele é Tarso, meu amado. Ele não afirma que o lugar dele é Tarso, porque a minha cidade está nos céus. E é lá que eu espero o Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu vou passar o microfone, eu falo agora: tire da sua cabeça que você é cidadão de Jaguarões. Tire da sua cabeça que você é cidadão do Piauí. Tire da sua cabeça que você é cidadão do Nordeste. Tire da sua cabeça que você é cidadão do Brasil. Você é cidadão do céu. Do céu. Do céu. Você nasceu para morar no céu. Jesus te chama para morar no céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Anteriormente, no versículo 20, ele afirmou que algumas coisas têm que atrapalhar, mas sigo para a cadeira que me está proposta. O escrito aos Hebreus, capítulo 6, diz: nós temos Moisés. Glória a Deus, aleluia. Eu peguei para as obras, peguei para a irmã, peguei para a varão, para os olhos para alguém que talvez me cancelaria em 4:25. Olha para mim. O escritor aos Hebreus fala sobre uma esperança de Deus. E ele, em seu texto, Hebreus, capítulo de número 20, perdão, capítulo número 6, versículo de número 17. E ele começa a dizer as seguintes palavras: há duas coisas importantes, e dentre elas é: Deus não pode mentir. Hebreus capítulo 6, versículo de número 17. Pelo que quero Deus mostrar mais abundantemente a imortalidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a fim de consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, ao qual temos uma âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Ei, você, daqui eu vou para casa, daqui eu vou para casa, mas dessa vez eu vou para o céu. Eu tenho uma promessa, e eu li que é impossível que Deus minta. Aí vai alguém e diz: não, o que Deus te prometeu se cumprirá. Mas não se prenda a promessa que você vai cantar por aí, pregar por aí. Não se dúvide, vocês conhecidos. Creio em Deus, Cristo. Agora, na casa do meu Pai há muitas. Voltarei e levarei vocês para que onde eu estiver, estejam vós também.
possível que Deus vive. Ei, você, vamos para o céu com nós. Aceite Jesus. Considere perda, porque a nossa cidade está nos céus. E Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o dele. Que Ele nos abençoe.